Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Eu vim fazer esse vídeo mais como uma reflexão sobre um assunto que eu conversei com uma colega umas semanas atrás e esse assunto ficou na minha cabeça, sabe? E eu vim fazer esse vídeo para dizer que Deus ele não precisa da nossa oração. Deus não precisa que a gente ore, Deus não precisa dos nossos devocionais check, sabe aquele tá pago que muita gente que faz academia faz? Muitos cristãos, eles fazem isso também com o devocional. Tira foto, posta o devocional, faz uma mesa maravilhosa, abre a Bíblia, lê tudo. Coloca lá o tá pago deles do dia. Deus não precisa disso. Deus não precisa que a gente ore, Deus não precisa que a gente jejue, Deus não precisa da gente. Ao contrário, a gente precisa dele. Deus não precisa que a gente dê dízimos e ofertas. E assim, eu tô falando isso com o coração muito humilde, tá? Eu sou uma pessoa, eu fiz um vídeo, acho que uma semana atrás, falando disso, que eu não sou uma pessoa que pega Deus e coloca dentro de uma caixa e fala, olha, Deus é assim, Deus é assado, Deus é isso, aquilo. Eu não faço isso e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, muitas mesmo. Nossa, as pessoas colocam, nessa passagem, Deus quis dizer isso e isso aqui. Eu não faço isso porque quem sou eu na minha mente limitada para falar que Deus pensa isso ou aquilo, né? E parece contraditório porque eu tô fazendo isso agora, assim, falando, mas vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu falo que Deus não precisa da nossa oração. Porque Deus, ele já é o suficiente, entende? E eu nunca fui assim, de falar, Deus disse isso nessa parte, ou Deus disse aquilo, ou Deus quer isso ou quer aquilo. É como forma de... Como eu posso explicar, gente? Pra não ficar muito estranho. Eu não coloco Deus nessa caixa religiosa. Mas eu percebo que muita gente faz isso. Eu tô fazendo isso, falando disso, no sentido de que Deus não precisa da nossa oração, porque antes mesmo da gente se converter, da gente ter um encontro verdadeiro com Jesus, Deus estava lá. E a gente só percebe isso quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando a gente realmente é batizado. Eu não tô falando de você deitar lá na água e levantar, o pastor fazer isso, não é isso. Eu tô falando de ter um encontro com Jesus, quando Jesus toca o coração da gente. Quem foi tocado pelo Espírito Santo sabe do que eu tô falando. Não é só você deitar lá e nas águas e levantar, não é isso. Mas a gente percebe que Deus sempre esteve lá quando a gente tem esse toque do Espírito Santo. E a gente percebe, poxa, eu estava perdido. E Deus estava lá quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo outro. E nessa época a gente não orava tanto, talvez, né? Nem lia a Bíblia, piorou. Abria o livro lá no Salmo 91 e glória a Deus, cheio de pó, a Bíblia, nossa. Quem tinha Bíblia, que tem muitas pessoas que nem Bíblia tinha. E então é sobre isso que eu tô falando. Deus sempre nos amou. Deus sempre cuidou de nós, mesmo antes da nossa conversão. Então, assim, quando eu falo que Deus não precisa da nossa oração, é esse ponto que eu quero dizer. Não estou colocando, afirmo de novo, Deus numa caixa religiosa. Eu estou falando sobre nós mesmos, no sentido de que as pessoas se acham autossuficientes ou até mesmo se sente assim, ai, hoje eu não jejuei, ai, meu Deus, e agora? Hoje eu não li a Bíblia, ai, meu Deus, hoje eu não orei, E é uma acusação que entra dentro da gente, que parece que até é coisa do inimigo, que fica nos acusando de tal maneira que aquilo trava a gente ou aquilo traz uma sensação ruim pra gente. Ai, eu não orei hoje, sabe assim, aquela aflição? E na palavra de Deus está escrito, né, que o jugo é suave e o fardo é leve. E que tudo que vem de Deus traz paz, não traz aflição. Então eu percebo muito que os irmãos, assim, cristãos, quando tá passando por algum conflito que não lê a Bíblia ou que não jejua ou não ora, eles entram assim nesse conflito e aquilo, ao invés de ajudar, ao invés de você parar e refletir sobre a situação, parece que você fica pior. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu ouvi relatos assim de amigas que passaram por isso e tudo mais. Então, quando eu falo sobre isso, que Deus não precisa, é que Deus realmente não tá nem aí, gente. No sentido, ela não orou hoje,
tão triste. Deus não faz isso, sabe? Deus não tá nem aí. E eu percebo que a verdadeira adoração, o que deveria dar sentido à nossa vida como cristão, é a coisa simples do dia a dia, coisa simples que a gente passa assim. Sabe quando a gente tá indo viajar e aí tem aqueles verdes, aqueles pastos verdes, ou tem campos de flores, e a gente se emociona com a criação de Deus? A gente fala assim, meu, que coisa linda que Deus criou. Olha isso, gente. Isso vale muito mais do que qualquer oração, jejum devocional. Porque você tá ali com o seu coração aberto, você tá verdadeiramente agradecendo a Deus pela obra que ele criou. Você tá emocionada, falando, meu, que Deus grandioso que fez isso. Olha esse mar, que lindo. Olha essas flores, esses animais. Sabe, assim, ou mesmo quando a gente tá andando na rua e passa uma criança e dá risada pra gente e a gente ri de volta. Você fala, olha, que lindo, né? Como criança é maravilhoso, inocente. É sobre isso que eu tô falando. É sobre essa adoração. Isso é ser um verdadeiro adorador. É você adorar na sua espontaneidade, na nossa natureza caída. Porque a gente é pecador, é falho. Então, assim, não se cobre a esse ponto, porque Deus não tá nem aí pra isso. Deus, eu acredito, na minha perspectiva, né, que Deus, ele acredita, desculpa, ele sente mais quando a gente é espontâneo na nossa adoração. E esse vídeo não é sobre você não ir pra igreja, não é pra você parar de orar e ou jejuar, não é sobre isso. Entendeu? É sobre transformar isso, tudo isso que eu falei, ou ir pra igreja ou jejuar, de uma forma espontânea, igual você acorda e escova o seu dente. Todo dia você faz isso. Você acorda, escova o dente, toma café. Todo dia você faz isso. É como se fosse uma coisa natural e vem naturalmente. Aí o dia que você não faz, você se sente a pior pessoa do mundo. E não é sobre isso. A adoração a Deus não é sobre isso. Eu queria deixar esse vídeo, para vocês não se sentirem menos ou qualquer coisa do tipo assim, de se sentir inferior perante a Deus, porque a gente é inferior perante a Deus. Nós somos criaturas, né? E a gente foi feito por um Criador que é muito além do que a gente acha, do que a gente espera, ou do que muito mais do que dogmas, muito mais do que doutrinas, muito mais, sabe, sobre tudo isso, porque a gente fica pensando, nossa, Deus precisa que eu dê os dízimos e as ofertas. Não, cara, Deus é dono do ouro e da prata, Deus não precisa disso. Então, assim, não se sintam menor, não deixe que o inimigo acuse vocês ao ponto de vocês se sentirem inferior porque um dia vocês não oraram, ou até mesmo quando você ora assim, eu orei hoje, graças a Deus, mas como você orou? Qual foi a maneira que você orou? Foi uma maneira espontânea? Então, assim, isso é um vídeo não acusando ninguém, nem falando pra ninguém deixar de ir pra igreja, nada disso, mas é mais um vídeo pra mostrar que Deus é muito maior do que essa caixinha religiosa que a gente coloca ele, tá bom? Espero que vocês consigam ter entendido o que eu quis dizer nessa mensagem. Que Jesus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem perseverantes e que vocês percebam que Deus ele está nos mínimos detalhes e nos detalhes assim que a gente nem percebe no nosso dia a dia. Então a gente precisa ter um olhar mais sensível para essa presença de Deus. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.